Já estamos de volta com o programa em discussão, hoje falando sobre a declaração do imposto de renda, nesse momento em que as pessoas estão no isolamento social. E para essa conversa, nós estamos aqui com o Joca Peixoto, que é analista financeiro e contador, e a Keila Regi, que é contadora. Joca, eu queria começar com você, fazendo uma pergunta para você, com relação à questão, você declara o imposto de renda, mas pode optar por dividir esse pagamento em oito vezes. Isso no ano passado. Agora, este ano mudou essa forma? Se alguém vai pagar, não pode pagar aquele valor total, pode dividir? Como é que está isso? Com essas mudanças que prorrogou o prazo? Olha, continua a mesma possibilidade. O que eu tenho dito a meus clientes é o seguinte: muitas vezes o cliente ele tem o recurso lá para pagar o imposto dele. Vamos imaginar que deu R$ 400 para pagar uma hipótese, tá? Ele pode dividir aí desde que o valor mínimo não seja inferior a R$ 50. E muitas vezes ele tem esse recurso. O que é que eu digo a ele? Pague. Por quê? Porque quando ele parcelar, não é um parcelamento em quantidade fixa. Ele não vai dividir 8 de 50. Quando for no mês seguinte, vai ser corrigido pela Selic e assim sucessivamente. Obviamente, a gente sabe que a Selic agora baixou bastante, caiu para 3% ao ano, mas não é não vejo isso como uma boa opção se você tem aquele recurso. Porque antes era uma coisa automática. Às vezes o contribuinte fazia muito mais assim por uma questão de represário ao governo. Não vou pagar de uma vez, não, eu vou dividir isso daí e tal. Na verdade, ele está fazendo um mau negócio. Na hora que ele tem um recurso e decide não parcelar porque está com raiva do governo, prefere pagar a prazo, ele mesmo está se penalizando, entendeu? Então, eu sempre faço essa orientação. Outra coisa, muitas vezes o cliente tem um imposto a pagar porque ele foi a um médico e ficou com vergonha de pedir o recibo ao médico. Fez uma consulta particular, não, mas ele é meu médico, ele já me atende há 10 anos e tal, tudo. Então, a gente tem que acabar com isso, porque se nós estamos sendo tributados pelo nosso serviço, por que não o profissional da medicina ou qualquer outro também não esteja sendo também tributado? Então, esse recibo que ele, porventura, não pediu por vergonha ao médico, eu tenho certeza que na hora que ele pediu, o médico vai entender. Isso ele pode até jogar, ele deve concordar comigo, eu sempre digo para meus clientes, coloca a culpa no contador, diga que foi seu contador. Isso, você chega lá e diz, doutor, eu não queria nem lhe pedir esse recibo, mas meu contador está no meu pé, enchendo o saco. Aí ele vai ver que aqueles R$ 400 poderiam ter sido economizados. Então, a gente também, né, Keila, a gente tem esse trabalho de orientação. Porque é muito simples a gente chegar e simplesmente preencher um relatório do imposto de renda e transmitir. Não. É isso que existe o diferencial em qualquer profissão dos bons e dos maus profissionais. Então, a gente também é um consultor. Eu sempre digo ao meu cliente, eu estou com 2 casos agora essa semana, que o pessoal chegou e venderam imóveis o ano passado, não fizeram o ganho de capital. Aí chega agora, quando eu digo, tu vai pagar R$ 7.000, o quê? Só falta morrer. Aí eu digo para ele, gente, eu sou seu contador de pessoa física, de imposto de renda, não quer dizer que durante o ano você não possa fazer uma ligação, fazer uma consultoria. Olha, eu estou vendendo um imóvel e tal, como é que eu devo proceder? Muitas vezes, principalmente uma compra de um imóvel, o vendedor, por algum motivo, que não cabe aqui dizer, ele prefere receber uma parte em espécie, não é uma parte transferida legalmente, conta corrente para conta corrente. Então, tudo isso tem um impacto no imposto de renda. Então, a gente tem essa obrigação, como profissional que queremos ser, de zelar pela nossa profissão, da gente também orientar o cliente. Sem dúvida. Existe, Keila, 2 formas. Eu faço imposto de renda e alguém diz, não, você tem 2 formas. Há uma que você, dependendo do que você possa, despesa médica, mas dependendo do valor, é melhor optar por uma forma que ele dá um desconto maior. Há 2 opções com relação a isso? Eu entendi mais ou menos dessa forma. Não consegui entender. Deixa eu explicar para você. Existe mais de uma maneira de declarar um imposto de renda. O governo oferece, vamos supor, você tem
alguns recibos médicos, de educação, que às vezes não compensa você declarar, não vai ser tanto, vai ser um desconto tão grande como seria de outra forma, entendeu? Entendi, Tem duas formatos, como explicasse isso. Existe a declaração completa e a declaração simplificada, né? A Isso. declaração completa, ela é a que recebe exatamente esses recibos, né? Ela tem determinados casos, dependendo do valor do rendimento da pessoa, que você colocar o gasto com o médico, esses gastos, vale a pena, tá? Vale muito a pena você chegar e colocar, e pelo método completo, você vai ser restituído. Também, às vezes, nem sempre, isso não é uma regra, às vezes a gente coloca lá e quando vê o método simplificado, você vai ganhar, vai ser bem mais restituído. Então, isso varia muito de acordo com o rendimento, tá? Eu tenho clientes que o rendimento deles, que eu coloco todos os recibos que você puder imaginar, e mesmo assim, ele não tem uma diferença, ainda é melhor ele receber ainda como completo. E do mesmo jeito, tem pessoas que eu coloco os recibos e de todo jeito, o simplificado vale mais a pena para ele. Então, a gente, como o colega mesmo disse, o Joca falou, a gente tem essa responsabilidade de dizer, de chegar para o cliente o que for melhor para ele, né? E, de fato, nós não somos apenas contadores, nós somos consultores, a gente está nesse momento, né? Aquela coisa do contador que ficava dentro da sala com um lápis na orelha, né, só calculando, isso aí acabou, não existe mais. O contador agora, ele é teu contador, ele está ali para te ajudar. Afinal de contas, a gente não quer ver nenhum cliente, nenhum colega, amigo também, numa situação financeira complicada, né? Então, existem essas duas formas que facilitam muito para a gente. Mas também tem casos que você pode colocar todos os recibos, você pode colocar tudo, e ele vai pagar imposto, e aí do mesmo jeito. A gente vê o que menor ele vai pagar, se vai ser no completo ou se vai ser no simplificado. Aí tem todo um jogo, né, de cintura, uma análise que a gente faz. É verdade. Joca, me diz uma coisa, a gente está chegando ao final do programa em discussão, eu queria que você deixasse algumas orientações, o que você acha interessante, importante deixar para eu contribuir nessa hora. Olha, primeiramente, agradecer o convite, a oportunidade, tá? Mas, assim, o que eu digo, não só para meus clientes habituais, como os novos, mas até numa conversa informal, ali tomando uma cervejinha com os amigos, reunião em família. Gente, quando você está com um problema de saúde, você não procura ajuda de um médico? As suas finanças, o seu patrimônio é a mesma coisa. Todo mundo hoje, de um jeito ou de outro, tem um contador amigo, tem um contador na família, tem um contador amigo. Pergunte. O que dói, o que assim, me deixa muito triste é o seguinte, na hora que a gente vai falar dos honorários do nosso serviço, é aquela choradeira só. Agora, por uma mal utilização da falta de interesse, talvez, de ligar para um contador, quando ele lá atrás, o ano passado, fez uma venda do imóvel, ele vai pagar uma enormidade de imposto, aquilo me dói o coração. E eu não sou culpado por aquilo. Se ele tem, em maio do ano passado, por ocasião da venda do imóvel dele, se ele tivesse ligado para um contador, eu sempre digo assim, olha, se você não gostar de mim, não tem problema não, procure outro, mas ligue para um contador. Né? Então, assim, a orientação que eu queria passar, resumidamente, é o seguinte, quando se fala de imposto de renda, não é só o teu salário que está sendo tributado, o teu patrimônio também. O que a Receita está fazendo hoje? Hoje as coisas estão tão amarradas, por exemplo, se você trabalha, digamos, o amigo Eri trabalha na Assembleia, quando é no final do ano, em fevereiro de 2020, a Assembleia fez a DIF e informou todos os rendimentos que Eri obteve em 2019. Como é que Eri vai enganar a Receita Federal nesse tópico? Não tem como enganar. Então, a Receita, ela já está sabendo disso. O que é que ela quer? Ela está indo atrás do seu patrimônio. Eu tenho amigos que eles têm um patrimônio que eu digo, meu Deus do céu, e ele nunca declarou imposto de renda. Eu não sei como é que funciona isso. E eles dizem para mim, está vendo que esse negócio de malha fina não funciona e tal? E eu digo para ele, se um dia funcionar para você, porque malha fina nada mais é, gente, que uma amostragem.
tá? É uma amostragem. Nós temos o quê? 20 milhões de pessoas contribuindo para imposto de renda, para uma população de quase 210 milhões. Então, a malha fina é uma amostragem. Se você for pego na malha fina, ele retroage 5 anos. E aí você vai se arrepender, não é pouco não, vai se arrepender muito. Então, o conselho que eu deixo é o seguinte: sempre que houver uma movimentação substancial no teu patrimônio, que o patrimônio engloba bens e direitos, tá? O seu salário e os teus móveis e imóveis, o seu carro também entra nessa. Procura um contador. Essa é a orientação que eu deixo para vocês. Muito bom. Keila, você tem também suas orientações, pode complementar que o Joca deixou aí para a gente. O que eu tenho para dizer só reforçando o que o Joca falou, né? Que o contador, que hoje a gente é um médico das empresas, né? E o médico das pessoas, de pessoas físicas também, das finanças das pessoas. Nós somos os médicos das finanças. Então, sim, nós devemos ser procurados, não é só no período de imposto de renda, mas tem que ser procurado durante o ano. Se está com dúvida, pergunta. Qual o problema de perguntar? E Joca tem razão quando ele fala, todo mundo tem. Ou é uma pessoa da família, ou é um amigo, ou um amigo do amigo, que conhece um contador, que possa dar uma orientação, né? Não tem necessidade de você só procurar quando já está, o estrago está feito, né? É verdade. E é um estrago mesmo, porque já tive casos da pessoa já falecida, tá? E os herdeiros tiveram que pagar a dívida que ela deixou. Tá? Então, assim, foi bem complexo, porque fez a declaração, quando foi ver, ela tinha uma dívida na Receita e teve que ser pago pelos herdeiros. Tá? E a Receita Federal não perdoa. Aquela história de dizer, mas morre comigo. Não morre. Tá? Essa dívida fica para os herdeiros e meeiros. Então, o que eu digo procure um contador, tá? Como o Joca falou, deixar de ficar chorando, porque você às vezes paga muito mais. Às vezes não, você paga muito mais quando você perde a oportunidade. No período correto, você ir atrás de um profissional. Então, procure o profissional na época correta, e aí tanto fica bom para a gente, né, para o contador, porque a gente vai poder resolver mais rápido, né? E não vai onerar para a pessoa de ambas as formas, né? Para pagar ao contador, nem para pagar a Receita Federal. E o Joca tem razão quando diz o quanto nós somos, na hora de pagar os honorários, é uma choradeira, né, Joca? É verdade. A gente sabe. É verdade. É uma choradeira danada, mas, assim, é nosso trabalho. E a gente está aqui para isso. Keila, obrigado. Joca, também muito obrigado aí pela participação de vocês. Muito esclarecedor da gente. Ok, o programa em discussão termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá.